Boa noite, senhores. Como estão? Já tem tempo que eu não os vejo. Na quarta-feira eu gravei uma live com o professor Marcelo Andrade sobre darwinismo social. Obviamente nem todos os senhores assistiram essa live, é uma live de 1 hora e 7 minutos. Então eu resolvi, para facilitar para os preguiçosos, resumir os pontos principais daquela live aqui, para quem não quiser assistir ela inteira, mas eu vou deixar o link da live aqui na descrição do vídeo. Então, sem mais delongas, eu quero defender a tese de que Darwin era racista, eugenista, e que essas ideias se seguem naturalmente da visão darwinista de Charles Darwin. Tá? Então, o darwinismo de Darwin era um pouco diferente em alguns aspectos do neodarwinismo defendido por alguns na academia, mas para Darwin, a evolução ela procedia de forma progressiva. Ele enxerga que há pelo menos no registro fóssil, na própria natureza, uma gradação, é a mesma gradação que os próprios escolásticos observavam na escala Natura, há uma maior perfeição, né, que o ápice, no caso de Darwin, ele considera a humanidade. Então, para ele, há uma progressão do mais simples ao mais perfeito. Tá? Isso está lá no Origem das Espécies. Darwin enxerga também que o processo evolutivo ele deve ser em pequenos passos, ele deve ocorrer em pequenos passos. Ele não admite que haja grandes saltos na natureza, porque para ele seria inadmissível que um órgão complexo como, por exemplo, o olho, pudesse surgir espontaneamente com uma ou duas alterações. Então ele enxerga pequenas variabilidades que, quando conferem algum tipo de vantagem, são preservadas pelo que ele chama de seleção natural. Seleção natural esta que ele se baseia, obviamente, nas espécies domesticadas, na seleção artificial. Então ele observa que existe uma variabilidade nos animais domésticos e essa variabilidade ela pode ser selecionada e geram-se raças de organismos. Então ele transfere esse processo para a natureza, sem, claro, perceber que ele está, de certa forma, atribuindo um intelecto à natureza, uma certa forma de panteísmo. Então ele se confunde várias vezes, algumas vezes ele trata a seleção natural como uma consequência do que ele chama de struggle for existence, que é essa competição entre os organismos, outras vezes ele acaba, por causa dessa transferência do processo, né, humano, que envolve um intelecto escolhendo um fim, ele acaba atribuindo à seleção natural uma certa agência, né? Ele vai dizer que a seleção natural ela modifica os organismos, o que seria errado de acordo com a própria teoria dele. Né? E essas ideias do Darwin elas são extremamente baseadas nas ideias de Malthus e nas ideias dos economistas daquela época. Né? Então há uma briga contínua na natureza, seria o struggle for existence, né? E porque os recursos na natureza eles são limitados, e ele tira isso de Malthus, então os organismos necessariamente eles vão competir entre si pelos recursos, sejam eles fêmeas ou comida. Né? Então essa ideia de Malthus, que é uma ideia eugenista, né, que a população humana, no caso, estaria crescendo mais rápido do que a gente é capaz de produzir comida. Malthus defendia, portanto, que os pobres, os burros, não se reproduzissem, para que a população humana não crescesse tanto. Então Darwin tira essas ideias para bolar a teoria da evolução. Então é a única teoria biológica, isso até o próprio Stephen Jay Gould, que é um grande darwinista que já faleceu agora, algumas décadas atrás, ele dizia que a única teoria biológica que se ancorou em teorias econômicas e sociais. Né? Então não era de biologia, tinha muito pouco. Tá? O Darwin ele não discute a evolução humana no Origem das Espécies porque ele tinha certo medo de ser atacado pelos religiosos da época e pelos próprios cientistas. A ideia de atribuir ao homem e ao macaco um ancestral comum seria uma violência ao intelecto das pessoas sãs. Então ele se abstém de discutir a evolução humana no Origem das Espécies. Né? Mas, alguns anos depois, ele publica o Descent of Man, e ali sim ele ataca toda a nossa crença cristã, tanto né, que o ser humano tem um aspecto especial, foi criado à imagem e semelhança de Deus, e portanto tem um intelecto imaterial
que é diferente não em grau, mas em tipo do intelecto dos animais, mas para Darwin ele vai naturalizar o homem. Ele vai dizer que o mesmo processo de struggle for existence e seleção natural gerou a espécie humana a partir de macacos do velho mundo, né? Agora, é importante entender que uma vez que o processo evolutivo na cabeça de Darwin é um processo progressivo e, né, de pouco em pouco, e ele se baseia sempre, porque ele não tem evidências que o processo evolutivo ocorre, ele não dá nenhuma, contrário do que os evolucionistas modernos dizem. O que ele faz é uma suposta inferência baseada exatamente na progressão. Então ele vai ver que existem olhos mais ou menos complexos e ele acha que isso se dá por um processo contínuo. Então, hoje em dia, se admite que o olho, por exemplo, tem evoluído 40 vezes. O processo evolutivo teria produzido a beleza do olho várias e várias vezes, independentemente. Para Darwin, isso seria completamente absurdo, dada a complexidade do olho. Ele achava que o fato de que há diferentes graus de perfeição nos olhos dos animais demonstra que houve um processo gradativo evolutivo. E ele vai aplicar essa mesma noção, né, gradualista para os humanos. E ele vai enxergar, então, uma certa progressão de inteligência e de moral na espécie humana. Tá? Então, para ele, os selvagens, os negros na África, os índios na América do Sul, as tribos na Austrália, são compostas por indivíduos menos evoluídos, que têm um cérebro menor, um comportamento mais animalesco. Ele vai dizer até que alguns deles têm pés prênsios, como os macacos. Então ele vai dizer, e obviamente ele vai colocar o britânico como o cume, né, o europeu como o cume desse processo, né, e ele também enxerga que há uma possibilidade da inteligência humana continuar crescendo. Mas por um lado, enquanto ele de certa forma, ele admite a superioridade humana, o Darwin era, de certa forma, um sofista, ele fazia isso para agradar todos os campos, quando na verdade ele não acreditava nisso, porque assim que ele eleva a natureza humana, ele tenta diminuí-la na página seguinte. Ele tenta diminuir o intelecto humano, dizer que ele simplesmente se diferencia dos macacos por uma questão de grau, ele tenta elevar os animais em intelecto e atribuir características que são claramente humanas, como por exemplo a capacidade de ter a moral. Ele vai atribuir as virtudes aos animais, vai dizer que alguns animais demonstram coragem, demonstram vingança, coisas que são completamente absurdas, mas a estratégia de Darwin é extremamente clara. Ele quer nivelar os animais e os homens, tornar essa diferença infinita, né? Não porque há uma diferença em si infinita, mas que necessita de uma causa infinita para transpor, né? Por causa há uma diferença ontológica entre o homem e os outros animais. Darwin vai eliminar isso daí e vai dizer que as diferenças são todas de grau. E, para tanto, ele eleva os animais, coloca-os mais inteligentes, capazes de moral, e vai diminuir o homem. Dizer que, por exemplo, a inteligência humana evoluiu naturalmente, ele dá explicações péssimas para isso, a linguagem, ele vai dizer que os humanos imitavam os pássaros, algumas ideias muito loucas. Ele vai dizer que a moral humana, ela na verdade, se parte dos instintos naturais de preservação e também de ajudar os coleguinhas da tribo, porque isso vai aumentar o sucesso de sobrevivência dos indivíduos da tribo. Então ele vai dizer, basicamente, é uma ideia de Hume, né, que o que tem ali é, na verdade, um egoísmo, você ajuda para sobreviver mais, porque a pessoa vai te ajudar. Então ele vai tentar explicar a moralidade de forma naturalista. Tá? Em vários momentos, ele lamenta o fato de que os estúpidos, os aleijados, as pessoas de baixa inteligência, ele inclusive cita os próprios irlandeses como sendo estúpidos, eles se reproduzem muitas vezes com maior frequência do que os supostos elevados intelectuais europeus, no caso europeu, britânicos. Então, ainda que ele não defenda abertamente que devemos matar as pessoas, ele acha uma pena que os burros, os aleijados se reproduzam e que seria bom que eles não o fizessem. Então você vê ali claramente as ideias eugênicas
de Darwin. Como eu já falei, o racismo é muito claro. Ele trata os negros e as tribos como sendo semi-humanos. Inclusive, ele discute abertamente se deveríamos classificar várias das raças humanas como espécie. Ele dá o que ele considera como argumentos justos para essa posição, mas ele acaba escolhendo dizer que não, na verdade, parece mais que subespécie seria a categoria melhor para as raças humanas. Então, em todo o livro do Descent of Man, ele vai ter essa posição de desprezo em relação aos que ele chama de selvagens, vai dizer que eles são menos inteligentes, que eles estão abaixo da escala, que estão próximos dos primatas. Então, o racismo de Darwin é claro, tá? Ele se diz ficar surpreendido, por exemplo, até quando ele vai fazer algo que parece ser um elogio, ele na verdade está tendo uma noção de desprezo em relação aos selvagens. Então, ao mesmo tempo que ele está defendendo que há uma diferença gritante de intelecto entre um europeu e um selvagem, ele ao mesmo tempo admite que ficava surpreso com certas similaridades de pensamento entre ele e o negro que estava no Beagle. Tá? Isso está tudo lá no Descent of Man. Então é óbvio que os evolucionistas modernos eles querem desassociar Darwin dessas ideias, mas é impossível de fazê-lo, basta você ler o Descent of Man. Né? A questão é que a vasta maioria dos evolucionistas nunca leram Darwin. E dizer que o darwinismo social, que é essa noção de aplicar a sobrevivência do mais apto ao humano, defendendo a eugenia, né, a esterilização de pessoas com baixa inteligência, né, a colocar negros dentro de jaulas, chamando-os de semi-macacos, não tem uma associação direta com Darwin. Isso é uma mentira. Né? O inventor do termo eugenia era Francis Galton, era um primo de Darwin. Ele foi extremamente influenciado pelo Descent of Man. Né? Diversos evolucionistas, e o próprio Darwin vai colocar uma lista de evolucionistas que atribuíam ao que eu falei recentemente sobre o número de espécies humanas. Eles vão dizer que os negros pertencem a uma espécie distinta, ele vai listar. Então, mesmo na época de Darwin, você já tem diversos darwinistas defendendo a ideia de que os negros descenderam de um animal diferente do animal que deu origem aos europeus. Então, é uma origem poligênica. Não há não é um grupo, o humano não seria um grupo monofilético. Então você já vê isso aí. Grandes evolucionistas como Ronald Fisher, por exemplo, um dos pais da genética da população, era eugenista. Tem diversos. Isso vai, obviamente, influenciar o nazismo, influencia Freud com suas ideias absurdas sobre a sexualidade e a própria moralidade humana. Então não tem como, e os grandes historiadores da ciência, até mesmo os evolucionistas, são incapazes de desassociar o Descent of Man do processo do darwinismo social que ocorre ali na época de Darwin. Então se segue necessariamente, ou ao menos naturalmente, das ideias que o Darwin coloca no livro, o darwinismo social. Tá? Então, não se deixem iludir pelos seus professores de ensino médio e universitários, quando eles tentarem se tirar, limpar o nome do Darwin. Não. Leiam o livro Descent of Man e vocês vão ver claramente o racismo e a eugenia de Charles Darwin. Então, era isso que eu queria dizer aos senhores. Essas ideias nefastas de Darwin, elas ainda estão presentes. Né? Veja aí os abortos, que praticamente todos os evolucionistas defendem isso daí. Né? Richard Dawkins defendeu recentemente que os bebês com síndrome de Down deveriam ser abortados. Então essas ideias ainda estão presentes, elas estão aí na academia e os evolucionistas mantêm as mesmas ideias de Darwin. Tá? E não só isso, também Darwin reclama da Igreja Católica, ele demonstra um certo ambientalismo, né? Ele diz que uma das maiores virtudes do homem, uma das mais nobres virtudes do homem é cuidar dos animais. Então todos os erros modernos você observa no livro de Charles Darwin. E esses erros, obviamente, eles são erros filosóficos que se seguem da naturalização do homem. Tá? Então Darwin claramente
tomou bomba nas suas aulas de filosofia, porque um bom filósofo lendo Darwin fica embasbacado com a sua fraqueza intelectual. Ele é um livro basicamente composto de especulações. Tá? Então é isso. Aqueles que duvidam de mim, eu os convido a ler Charles Darwin. Leiam Descent of Man e façam um vídeo questionando o que eu acabei de descrever. Boa sorte! Então é isso. Tenham um excelente final de semana e os vejo no próximo vídeo. Até mais.